Sejam muito bem-vindos ao Imigrantes que Inspiram podcast. Aqui contaremos histórias de quem encarou esse desafio para desbravar o mundo e que hoje inspiram pessoas com suas jornadas. Meu nome é Elora, sou host desse podcast, também sou médica, terapeuta e imigrante. E te convido a embarcar comigo nessa jornada, onde vamos conversar sobre adaptação, sobre transformação, frustrações e conquistas desse processo. Vamos juntos? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imigrantes que Inspiram. Hoje estou aqui com mais uma amiga minha muito querida, a Karen, e eu gostaria que você se apresentasse. Oi, pessoal. Meu nome é Karen Kunitaki. Eu tenho 34 anos. Eu moro aqui em Vancouver. Sou amiguinha da Elora de morar aqui. E eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. E com 15 anos fui morar em Curitiba. Então me considero meio a meio, tanto carioca quanto curitibano. Eu sou eu sou o melhor dos dois mundos. Ai, ai. Karen, assim, nosso podcast aqui, a gente vai focar bastante na história de imigração, né? E como eu conheço um pouco da sua história, eu sei que o Canadá não foi a sua primeira experiência como imigrante. Então, Não. eu queria que você contasse, assim, da onde surgiu essa vontade de ser imigrante e para onde você foi primeiro, como foi essa sua primeira experiência e onde foi? Então, eu primeiro, desde nova, assim, eu não tive muita ambição de morar fora. Nunca pensei, assim, que, nossa, vou morar fora. Eu pensei em viajar, assim, quando eu era mais nova, nossa, vou viajar, conhecer outros lugares. É, desculpa. Eu pensei até, assim, em lugares que falassem espanhol. Eu quis começar a aprender espanhol e não Uhum. inglês, só para você ter uma noção da luta que é hoje, porque eu coloquei essa ideia diferente na minha cabeça na hora errada. Tinha que ter sido o inglês desde o início. Aí eu não ia estar penando agora, mas tudo bem. Fecha parênteses, continuemos. Então, e aí, quando eu me formei na minha universidade lá no Paraná, eu me formei na UFPR, na Federal do Paraná, estudei artes Uhum. visuais, licenciatura, professorinha de artes. Uhum. E aí, quando eu me formei, eu fui morar em Boston, fui acompanhar uma pessoa, e aí fui viver em Boston, em Massachusetts, na verdade na cidade de Lynn, não na cidade de Boston, mas eu falo Boston porque é mais fácil de Uhum. assimilar. Sim. E aí, lá, eu tive essa experiência de viver nos Estados Unidos e ver como que é a terra do tio Sam. E aí, eu digo que lá eu fui picada pelo bichinho da imigração, pelo Uhum. mosquitinho da imigração, que faz a gente se coçar até não aguentar E o mais e que, sair do Brasil. E o que que você acha, assim, que mudou depois dessa picada do bichinho da imigração, assim, que mudou em você, o seu jeito de ver? O que que você acha que ficou diferente? Eu acredito que se tem uma vez alguém me falou isso, e para mim, assim, pegou, eu ajustei para os meus pensamentos, e eu digo que morar fora é uma faculdade que não existe para você pagar e estudar, né? Uhum. Essa experiência, essa maturidade que você ganha quando você mora fora, essa experiência de vida, essa coisa de você abrir seus olhos, os horizontes Sabe, diferentes. sabe que você me falou uma coisa muito interessante que me fez lembrar da minha avó, que ela Ah. falava sempre assim, que a vida é uma escola, era a analogia que ela sempre fazia, né? E você falando isso, você, morar fora é uma faculdade. Isso mesmo. Isso mesmo, a vida é uma escola e morar fora é uma faculdade. É o ensino superior. Uh! E assim, e inclusive até para abrir meus horizontes, para me diminuir um pouco, assim, diminuir a minha, não que eu fosse soberba, sabe, mas essa coisa de quando você se forma, você ainda é mais nova, você, tipo, almeja coisas grandes e imagina que você vai ser alguém grande, ou até mesmo, estudei numa faculdade pública, uau, sou demais. Não, você não é. Você é mais uma no meio da multidão. Fica aí no seu Isso, cantinho, abaixa essa fica bola. aí.
Isso, e foi muito legal para mim, assim, a humildade mesmo, sabe, morar Uhum. fora me trouxe essa humildade, não Sim. que eu não fosse antes, né, mas assim, é Se diferente, é coloca no diferente. lugar, assim, né? Muda um pouco a perspectiva. E aí, depois desse período em Boston, você voltou para o Brasil? Como é que foi isso? Voltei para o Brasil, mas uma coisa interessante de falar ainda de Boston, eu sei que você já quer voltar para o Brasil. Não, pode falar o que você quiser de Boston. É que lá em Boston, eu imaginei assim, vou trabalhar como babá, vou fazer uma coisa mais, né, como eu fiz licenciatura no Brasil, vou fazer isso e vou trabalhar uma coisa leve. Uhum, Trabalhar de babá não é leve, tá, gente? Então eu trabalhei de babá por um pouco tempo, só que o que pagava melhor para mim, que não tinha inglês, que não tinha experiência de vida, que até fui para acompanhar alguém, então eu não tinha um visto de trabalho, eu trabalhei com limpeza. E é por isso que eu falo que para mim foi maravilhoso, porque abriu meus horizontes também para ver que minha faculdade foi muito legal, poder trabalhar na minha profissão era muito legal, porque quando eu voltei para o Brasil, pude trabalhar na minha profissão, mas eu entendi lá que ser produtivo é mais importante do que ter uma carreira, às vezes, do que ter uma profissão. Ser produtivo. Então, às vezes, na nossa própria profissão, ser ter um produtivo é muito bom. diploma, né? É, Assim, ser produtivo independente de independente qual do é a diploma. carreira, mas não é o diploma que define isso. Isso, e não define você também. Uhum, Não define quem você é. Um diploma não define quem você é. Né? O meu marido, inclusive, ele está aqui, ele banca a nossa família e ele não tem ainda um diploma superior. uhum. Calma E que a não gente vai sou eu. chegar nisso ainda. A gente vai chegar. Vamos Calma. chegar nesse. Mas Vamos é só chegar. assim. Feche parênteses de novo. Uhum. Então, voltemos. Voltei para o Brasil. Tá, daí deixa eu só perguntar. Por que que você voltou para o Brasil, sendo que estava assim, evoluindo algumas coisas nos Estados Unidos? O que que Estava te fez voltar? evoluindo, estava legal. Não foi completamente ruim. Eu tive altos e baixos, eu tive um pouco de depressão. Acho que todo mundo que passa por uma coisa muito brusca e tem uma tendênciazinha à melancolia precisa se preparar, tomar vitamina D, Sim. né? E eu fiquei um pouquinho melancólica, assim, além do limite, mas não Uhum. foi isso que me trouxe de volta para o Brasil, porque eu melhorei. Recebi um tratamento, atenção lá nos Estados Unidos, foi muito bom. Você teve tratamento psicológico? Tive, tive. Ah, é? Inclusive, gente, isso foi muito interessante, porque eu não sabia nada de inglês, né? Hoje eu já sei alguma coisa. E quando eu fiz tratamento psicológico lá nos Estados Unidos, eu falava com, tipo, o telefone ao vivo, em viva voz. Eu tava, Uhum. tipo, de frente para a terapeuta, com o telefone em viva voz para uma tradutora. Aí ela traduzia o que a terapeuta falava no Nossa, viva voz. Traduzia o que a caramba. terapeuta falava e traduzia o que eu falava para a terapeuta. E olha que, tipo, eu chorava, vivia emoções ali. E Você tinha tudo que dar bom. pausa, né? Pausa para Ela tradutora te pra falar. a tradutora conseguir fazer o meio de campo ali dos 2 lados, né. Interessante. Foi muito interessante isso, foi uma experiência muito gratificante ver que o país lá, né, porque eu tinha como eu posso dizer, tipo, o Obamacare, da época do Obama, assim, era bem Uhum. legal. E aí, pessoas de baixa renda, né, tinham esse Obamacare, Auxílio. Aham. auxílio. E aí eu recebi todo o tratamento, assim, mas isso não é em todos os estados Sim, dos Estados Unidos que tinha, né, mas no estado de Massachusetts sim, até por ter muito imigrante também, acho que tinha um cuidado diferente. E aí interessante. tive um tratamento bacana lá. Mas aí a vida não fluiu, chegou um momento de voltar, até porque o visto que eu tinha lá era atrelado a estudo também. Uhum. E aí, então assim, enquanto a pessoa que estava estudando, a gente podia estar lá, quando parasse tinha que voltar para o Brasil. Sim, E aí a gente entendeu que era a hora de voltar mesmo, e aí a gente voltou, até para não ficar ilegal e não perder a oportunidade de um dia voltar, né. sim. E daí, como que foi esse tempo no Brasil, depois de voltar? Quais as emoções que vieram em relação, assim, à imigração? Então, voltar para o Brasil foi aquela lua de mel, né, tipo: "Ai meu Deus, como o Brasil é maravilhoso, finalmente estou no meu país, finalmente vou trabalhar na minha área",
né, porque quando eu fui para os Estados Unidos recém-formada, mal tinha conseguido trabalhar realmente Uhum. como professora, então eu tinha também uma ideia muito, floreada do que era ser professora. Uhum. E aí não foi bem assim. Descobri que eu não sirvo para sala de aula, amiga, Uhum. simplesmente assim. E foi muito bom isso, foi muito boa essa descoberta, porque descobrir o que você não quer já ajuda bastante, né. Sim, sim. E Já viver def com essa ideia, né, da ilusão de que vai ser maravilhoso e nunca ter tentado é pior, né? É pior, exatamente. E aí, nisso, voltei pro Brasil, estava em lua de mel, comendo o que eu queria, matando a saudade de comer pinhão, que é algo do que tem mais no sul, né, por causa do mapinha. E Na minha aí região tem bastante também. tem também? Ai, Tem. que legal. E aí eu pude matar a saudade dos amigos, da família, e aí quando passou a lua de mel, me veio a saudade de morar fora, né, porque, por exemplo, demorou 6 meses para eu conseguir emprego no Brasil. Mesmo Uhum. tendo experiência, tendo formação, a gente sabe que a gente sempre precisa de uma indicação em qualquer lugar que você tiver do Uhum. mundo. Uhum. E aí, finalmente, depois de 6 meses, eu consegui um emprego numa escola, foi muito bacana, foi uma experiência muito gratificante de aprender realmente na prática, não só em estágios, o que que era lecionar, né, salas de Uhum. salas de aula. Porque o professor de artes, ele pode dar aula Que ano até que você ensino médio. voltou? Que ano que você voltou pro Brasil? Ai, você tá perguntando de número, calma aí. Perguntar de novo uma TDAH é sacanagem, né? É, 2014, 2014. Tá. E aí você voltou a trabalhar, ficou todo nessas reflexões. Em que momento entra o Cune na sua história, né? Vamos colocar ele porque ele é fundamental para essa segunda etapa da sua imigração. Gente, o Cunha é o meu marido, tá. O Cunha é meu marido, e ele entrou na minha equação, na minha vida, ele entrou em 2018. Uhum. Então eu voltei para o Brasil em 2012, não, 14. 2014. Isso, é que eu fui para os Estados Unidos em 2012, 2013, 2014 e voltei. Sim. Aí em 2018 eu conheci o Cune, Uhum. e aí, reviravolta, pensei: "Será que ele tem a vontade que eu tenho de morar fora também? Vamos ver". E aí a gente conversou, ele estava aberto à ideia de expandir os horizontes dele, mas ele Uhum. falava: "Mas e se a vida for boa aqui no Brasil, precisa mesmo morar fora?". Aí que entrou a luta, né, de eu Entendi. Daí convencer. você plantou a sementinha e teve que cuidar Eu tive que até que cuidar vinha muito um dessa brotinho sementinha. aí. Isso. E aí a gente pensou muito de eu comecei a falar com ele: "Ah, mas vamos pensar em morar fora". Eu falei como que era, eu falei que a minha experiência não ia ser a nossa experiência juntos, e eu sabia também que com o tempo eu fui também amadurecendo, né, eu fui Uhum. amadurecendo minhas ideias, eu fui, eh, pensando em coisas maiores, almejando outras coisas, e aí eu cheguei para ele e falei: "Olha, eu tenho o sonho de um dia morar fora, e, eh, mas a gente não namorava ainda". E aí ele falou assim: "Tá". Falei: "Eu tenho o sonho de morar fora e tenho o sonho de ter uma família. Não quero demorar pra ter filho, você quer entrar na jogada?". E ele quis. E aí a gente começou a namorar, e a gente noivou em 6 meses, e mais 6 meses de noivado a gente casou, então 1 ano no total. Uhum. E aí, com 1 ano de casamento, a gente engravidou do Manny, nosso filho Emanuel, que chama Ah, ele ele de é Manny. lindo Ele é demais, muito muito fofinho. fofo. E aí a gente teve o Manny, então assim, e tudo isso no Brasil ainda, né. E Uhum. aí a gente teve o Manny, mas antes da gente ter o Manny, a gente engravidou lá nos Estados Unidos, porque a gente foi tirar férias nos Estados Unidos. Lá a Uhum. minha irmã mora lá, inclusive a minha irmã me visitou em Boston, e aí o bichinho picou ela quando ela foi me visitar. Ah, de Boston? Isso, ela foi me visitar lá em Boston, Ah, entendi. e aí ela falou assim: "Cara, eu preciso morar aqui". Não vou mais morar no Brasil, e ela ficou com isso na cabeça. E aí, anos Uhum. depois, fui visitar a minha irmã, que ela quis Agora morar fora, e mora. ela morou fora. Ela mora hoje Aham, na Carolina do Norte, meu aham. cunhado trabalha na Volvo lá, da Carolina do Norte,
E aí a gente foi visitar ela, eu e o Cune, casadinhos, e aí a gente chegou lá, pandemia. E aí a Nossa, gente ficou preso lá. Mas olha que legal, a gente podia ter ficado preso, tipo, se não tivesse família lá, a gente ia ter ficado preso num hotel, pense, gastando um monte. Mas meu não, Deus do céu. a gente ficou preso na casa da minha irmã, olha que legal. Uhum, E aí foi interessante porque a gente não tinha como voltar, não, aeroportos fechados e tudo mais. uhum. Foi um tempo da gente viver lá. Então a gente ficou E 5 quanto tempo? meses lá, 5 meses presos? 5 meses. Caraca, Porque a gente chegou lá, aí, assim, começou a estourar nos noticiários a epidemia e daqui a pouco pandemia, entendeu? E aí foi um caramba, negócio muito, tipo, a gente acompanhando aquilo e de repente passagem cancelada, ninguém mais, aeroportos fechados, ninguém mais pode voltar. meu E Deus. aí nisso, cancela, não tinha jeito de voltar. E Então, daí, aí a gente daí viveu. vocês viveram esse tempo lá. Daí picou o bichinho no Cune. E essa foi a coisa legal. O Cune precisava ter vivido um pouco lá para também o bichinho picar ele. Aí o Aham. mosquitinho picou todo mundo, entendeu? Aí é igual o Homem-Aranha, né? Ganhou poderes quando a aranha picou ele. A gente não ganhou poder, a gente ganhou dívidas. Mas muita vontade de morar fora. Muita vontade de morar fora, exatamente, Entendi. Daí, exatamente. quando vocês voltaram dessa viagem de. Voltamos grávidos, e Ah, aí a gente descobriu na segunda semana que a gente estava no Brasil, na primeira semana a gente descobriu que era um menino, o uhum. nosso Emanuel, e ficamos muito empolgados. E aí a gente tinha um novo plano. Vamos ter um Manny aqui, junto com a família, vai ser legal, mas vamos planejar dar um futuro diferente para ele. Então, quando vocês souberam que estavam grávidos, vocês já começaram realmente a pôr no papel, planejar quando vocês iriam ir morar fora. Na verdade, a gente sossegou o facho, assim, foi um lance de quando a gente engravidou, a gente estava muito, já estava começando a planejar, pensar, nossa, a gente precisa morar fora, porque antes da gente viajar para os Estados Unidos, o Cune começou a ver vídeos dos Estados Unidos, pessoas morando lá, falando Uhum, sobre isso, de repente ele, puxa, que interessante, vamos para lá, vou ver a experiência, ele foi, fomos, vivemos a experiência, e aí a gente engravidou e acalmou o coração, foi uhum, algo legal, porque a gente precisava dar esse tempo para o Manny e para a gente também, para nossa cabeça. E uhum, aí a gente pensou, mas muita gente falou, mas fica aí nos Estados Unidos para o Manny nascer aí, para já nascer, né, cidadão americano. Gente, não é simples assim, não, ter um filho fora, né, ainda mais na é, Carolina Norte, a gente ia ter que ter um seguro de, eles não dariam um seguro de saúde para ter filho lá, né, só uhum. estendendo o seguro de viagem, e aí ia ser muito complicado, e a gente, não, é melhor ir para o Brasil, se um dia a gente fizer um processo Então, imigratório, a não, mas criança entra junto. vocês descobriram da gravidez ainda nos Estados Unidos? Sim, Ah, eu tinha entendido que você sim. tinha descoberto no Brasil. Não, a gente descobriu o sexo no Brasil. Ah, entendi. A gente descobriu lá nos Estados Unidos a gravidez. É, Então, a gente voltou. Amor, a gente voltou quando? Chegamos em fevereiro e voltamos em julho. A gente nossa, descobriu a gravidez em abril. entendi. Em abril, é. A gente engravidou em abril e descobriu em abril mesmo. A Uhum, gravidez, no uhum. final de abril. E aí, nesse tempo, a gente conseguiu fazer uma ultrassom para realmente saber que estava grávida. Com 9 semanas de gravidez, eu fiz uma ultrassom numa clínica de aborto. Nossa. Não, mas era assim, não era bem uma clínica, era uma clínica de uma ONG que queria ajudar mulheres que pensavam em aborto a desistirem da ideia. Ai, que legal. Sim, e aí, aí a gente viu que eles faziam lá de graça a ultrassom. E daí vocês foram lá. E É a a vida gente, do imigrante, tá? Não é a só dos vida do viajantes, imigrante. não, é do Não, mas a gente imigrante. falou que a gente queria ter a criança, mas que a gente tinha medo de perder e coisa parecida, porque eu já tinha tido uma gravidez tubária. Então eu fiquei assim, tipo, não, vamos lá.
E aí a gente foi, e aí a gente falou, a gente não mentiu a nossa situação, né, não precisamos disso. E aí a gente falou e tudo mais, porque eu já tinha sofrido um aborto espontâneo, né, da questão tubário, não sei explicar. E aí a gente foi, e aí a gente fez e viu um bebezinho lá, super vivinho, super bem, estava tudo tranquilo. E aí Entendi. era para dar paz também, né, porque pense, aí Sim. você só faz. Daí vocês fizeram, no fim, decidiram voltar a ter o menino no Brasil. Aí vocês Isso, voltaram em julho, né? isso, aí a O gente ficou menino nasceu quietinho, quando mesmo? em janeiro. Janeiro, tá. Daí ele nasceu em Isso. janeiro. E mesmo assim, vocês ainda já iam alimentando Sim, mais pra frente. a gente ia deixar, assim, para pensar nisso depois, Tá. porque a gente sabia que, por exemplo, na época eu não pensava em Canadá, a gente não pensava em Canadá, a gente pensava nos Estados É. Unidos, Então, em que momento pela surgiu? referência. Que momento surgiu o Canadá? No no próprio lá nos Estados Unidos, É. eu tive um momento, assim, com Deus muito legal. Eu sou cristã, né, então eu tive um momento com Deus muito legal. E eu vi, assim, eu tive muito clara, assim, a visão da bandeira do Canadá sobrepondo um campo, assim, de trigo, sei lá se era de trigo, mas eu falei assim: "Caramba, nunca tinha pensado em Canadá", então, né, e isso é resposta de oração, eu estava, tipo, orando, falando com Deus, e eu não pensava em Canadá, e eu vi a bandeira do Canadá, e aí eu: "Será que o Canadá é um caminho?", né, e aí eu falei isso para o Cune, mas assim, aí o Cune: "Ah, mas a gente quer Estados Unidos, deixa pra cá". Eu: "É verdade, vamos deixar pra lá". Eu deixei. E aí, assim, tipo, tempos depois eu falei assim: "Puxa, mas não e o Canadá, né?". E aí ele: "Não, a gente quer Estados Unidos, vamos ver como a gente pode fazer para ir para os Estados Unidos". E aí a gente viu que não era fácil, qualquer Uhum. processo migratório para os Estados Unidos era muito complicado pra gente, né, até pelo Cune não ter uma faculdade. Uhum. Então quem pensa em um dia morar fora, se você pudesse adiantar, fazer isso, faça. Na verdade, e também uma das coisas muito importante é justamente isso, ver o que tem de portas abertas, quais são as possibilidades de imigração para o país. Não só ir lá para um consultor de imigração e tal e perguntar, mas pesquisar também por conta, assim, né? Tipo, o que que tem para oferecer nesse país que eu quero ir, né? E até é interessante você chegar num consultor de imigração ou advogado de imigração, é muito interessante você já chegar sabendo um Sim. pouco, porque aí você sabe o que perguntar e não só vai escutar tudo que ele tem para te dizer e essa vai ser a verdade absoluta. Não, você traz todas as ideias que você já ouviu, que você pesquisou, e aí você confere, é isso mesmo, não é? E qual o E caminho que a gente pode seguir? até porque assim, muitos primeiros acessos são com escolas que já vendem cursos, né? Então, tipo assim, será que essa realmente é a melhor opção para gente? Né? Às vezes não é, às vezes é. Então, às vezes, se você já deu uma pesquisada, você já sabe dizer os nãos necessários também, né? Mas Verdade. enfim, daí continua. Daí vocês começaram, daí que momento que ele falou assim: ah, tá bom, vamos ver Canadá. Então, e aí um dia um belo dia, estava o Cune, a gente já tinha tido Mene, e a gente estava bem calminho, assim, de realmente de pensar em morar fora, porque a gente estava focando na maternidade e paternidade, né, na nossa Família. vida a 3, a família. Uhum. E aí um dia ele foi fazer terapia, e o terapeuta do Cune é marido da minha terapeuta. Uhum. Aí, às vezes, parece até que ela contou pra ele, mas ela falou: "Eu não contei nada pra ele". Porque ele chegou para o Cune e falou assim, quando o Cune falou assim: "Poxa, eu queria não desistir, eu queria muito morar fora ainda". Aí ele falou assim: "Mas você nunca pensou em Canadá?". E aí para o Cune, eu não sei se você sabe disso, mas homens às vezes quando você fala, é uma coisa, mas quando outra pessoa fala, parece que ele ouviu pela primeira vez. E aí o Cune: "Nossa, Canadá, é verdade? Existe esse país?". E aí ele chegou e o terapeuta dele, ele tinha uma paciente que era consultora de imigração por estudo. Só que aí ela é consultora, assim, para questão familiar mesmo, assim, planos
né? De imigração mesmo. Isso, planos de estudantis para fins imigratórios. É Uhum. muito interessante. E aí a gente marcou o Cune pegou o contato dela e a gente marcou assim, tipo, para 2 dias depois ou para o dia seguinte uma conversa. E aí foi assim, tipo, abriu os horizontes da gente. A gente marcou a Uhum. conversa, conversou com ela, ela falou, aí a gente viu que realmente, por exemplo, o Cune, que ele é desenvolvedor de site. Uhum. Então, ela viu assim que a área dele ela é boa para qualquer lugar do mundo, né? Uhum. E aí seria interessante, então, ele ser realmente a pessoa que quer bancar a gente aqui. Uhum. E aí ela e eu estudar. Então a gente viu esse processo de vir estudando e outra pessoa vir com o visto de trabalho atrelado ao seu visto de estudo. Uhum. E daí E, isso foi, daí vocês fizeram todo esse processo com essa consultora? Como é que foi o processo mesmo, assim? então, o processo a gente fez com ela só de aplicar para a universidade. Uhum. Ela viu assim que universidades poderiam ser úteis para nós. A gente tinha pensado muito em morar em Alberta, porque o custo de vida lá é mais baixo. Uhum. Então a gente tinha pedido para ela ver questão de universidade em Alberta para nós. Só que tinha uma universidade aqui, a UCW, que estava com uma promoção muito boa. Ai, eu queria tanto ter pego essa promoção, menina. Eu peguei na época boa ainda, amiga. E Ai. aí eu peguei numa época muito boa a promoção. E aí ela falou assim: vamos aplicar, então. E aí você, tipo, o que vier a resposta primeiro vai ser a resposta para você, Sim. né? E Gente, eu a, só tô falando, rapidinho, eu só tô falando dessa promoção porque nós estudamos na mesma, estudamos juntos na mesma faculdade, assim que a gente ficou amiga, né? Só que eu uhum, entrei alguns meses depois dela, então eu não peguei essa promoção, que era muito boa, realmente, é só por isso que eu tô é. falando. Eu basicamente, só para fazer vocês sofrerem junto com a Elora, eu basicamente pagava metade do que ela paga por matéria, Ai, né, meu amiga? Não coração. acessível. Não chegava a ser metade, mas era um pouco mais que É, tipo metade. assim, dava uns 40% a menos, quase. É bem frustrante. É 40%, gente, é quase 50%. É, É muito frustrante. Então, e mesmo assim, para mim, era pesado pagar. mas de qualquer forma, tudo, Para a todo mundo, né? situação é Cada, difícil. porque eu tenho um Mas filho. aí, tenho filho. Então, mas aí voltando, daí você aplicou, falou assim, vamos aplicar, pelo menos a gente garante a promoção. E aí? Então, aí a gente falou assim, não, vamos ver, não, mas a gente quer muito, a gente, tipo, bateu o pé assim, não, a gente quer muito Alberta, porque o custo de vida é mais barato lá. E aí, a gente viu realmente, o custo de vida em Vancouver é muito caro, muito mais alto, assim, aqui no Canadá. Vancouver, Toronto, acho que Montreal é um pouco menos Acho até, que mas Vancouver ainda está no top, né? Vancouver é Comparado muito a caro. Toronto também. É mais caro aqui É, do que Toronto. isso, Vancouver é muito mais caro. E aí, o que acontece? A gente, ela mostrou pra gente, assim, esse cálculo do elas por elas. Assim, olha, você pode ir para uma universidade lá em Alberta, só que o valor da universidade é absurdo. E o Sério? Era valor mais caro? era muito caro, muito caro, muito caro. E aí, assim, o valor da universidade lá era mais caro e o valor de moradia é barato, o custo de vida era barato, mas ele também ia receber menos, né? Porque Hum, o salário mínimo lá é menor. E aí, aqui em Vancouver, a vida ia ser mais cara, moradia é um absurdo de caro, uhum, mas a universidade, aí ela mostrou assim, mas a universidade ia equilibrar esse valor. Então a gente viu que realmente no final das contas ia ser elas por elas. Então, qual universidade se chamasse primeiro, a gente iria, entendeu? No uhum, final das contas, foi bom a gente ter vindo para cá, porque realmente pesa muito você ter ali aquela conta da universidade para garantir de tempos em tempos. E uhum. se de repente ele não ganhasse bem lá em Alberta, como que ia ser É, um valor assim absurdo desse para pagar? sim. E aí E, vocês vieram para cá quando? e aí a gente. Calma aí, deixa eu pensar nas contas. Aí a gente veio para cá em junho. Junho de 2022. Junho de 2022.
Isso, junho de 2022. A gente veio, assim, finalzinho da primavera, não, da primavera pegando o verão, É, né. aham. Isso, foi bem legal, assim, foi uma época muito boa de ter vindo. A gente tem um amigo aqui que agora é nossa família aqui, ele foi um amigo que abriu as portas pra gente ir pra casa dele, o Rodrigo, e aí falou assim, tipo: "Não, vem pra cá, e aí quando você estiver aqui, você procura um lugar pra morar". Uhum, E aí a gente ficou 3 semanas na casa dele, porque demorou 3 semanas pra gente encontrar um lugar pra gente morar. uhum, E aí um detalhe interessante, é que a hum. gente não conhecia o Rodrigo ao Viver Cores, a gente nunca tinha Como assim? Vocês foram morar na casa de uma pessoa que vocês não conheciam pessoalmente? não. Sabe aquela coisa do amigo do meu amigo é meu amigo? Aham. Então, foi mais ou menos assim. O Rodrigo tem um amigo de infância, que é amigo do Cune. E aí eles jogavam FIFA, então gente, videogame às vezes salva vidas. E aí eles Deixe jogavam seus maridos jogar videogame, é isso? deixem seus maridos jogarem videogame online. Então Aham, ele jogou algumas vezes FIFA online com o Rodrigo e com o Vitinho, Vitor. O Vitinho é gigante, então ele é altão, aí é engraçado chamar ele de Vitinho. E aí ele fez amizade com esses dois, ele tinha amizade com esses dois, assim, FIFA, amizade do uhum, FIFA. E aí eles: "Ah, não, quando vier pra cá, vem pra cá, vem pra minha casa, tá tudo bem, não aluga de fora", e realmente foi uma dica boa pra nós, assim, poder uhum. olhar os lugares que a Sim, gente isso é muito queria bom. morar e Uhum. tudo, e poder fazer essa pesquisa. E foi legal porque a gente virou realmente amigos reais, assim, É, na reais. verdade, isso é uma dica muito interessante, assim, se não tem uma pessoa conhecida, tenta pegar até um Airbnb, uma coisa assim, porque é muito diferente, mesmo tendo essas agências, eu tô falando aqui de Vancouver, não tô falando de todos os lugares, né? Mas mesmo tendo agências que já aluga a distância, não sei o quê, eu já conheço várias pessoas que tiveram experiências negativas em relação a isso. Verdade. Então, é muito melhor você ter como fazer isso, de ficar aqui e ir visitar e conhecer a casa que você vai aplicar, né, para conseguir o aluguel. Eu também fiz isso quando eu cheguei, então eu estava na casa da minha irmã e também fui para os lugares para conhecer. Ah, que bom então, essa é uma experiência bacana de se viver, não é todo mundo que consegue, mas já que a gente Uhum, conseguiu, a gente abraçou essa causa. E assim, somos muito gratos, eternamente gratos, e essa gratidão também gerou um amor pela família do Rodrigo, e hoje eles são a nossa família do sim, coração, sim, aqui. muito bom. Deixa eu aproveitar, assim, eu sei que você, como você disse, você é cristã, e eu sei que aqui em Vancouver você também vai na Exato. igreja, conheço a sua igreja, gosto muito de ir lá também. Me conta assim, como que foi para vocês essa questão de procurar uma igreja? Vocês conheciam alguém? O que que vocês fizeram nessa questão? Foi importante para vocês essa comunidade da igreja? Para nós é muito importante, eh, essa questão de viver em comunidade, em igreja. E assim, minha avó tem uma coisa que ela fala muito interessante, ela fala: "Não importa o lugar que você for, procure uma igreja porque você vai achar uma família". Com certeza, concordo com ela. Isso, e aí a vovó falou isso, ela falou assim: "Minha filha, a primeira coisa que você vai fazer é procurar uma igreja lá". E aí assim, eu falo isso para todas as religiões também, todas as pessoas, se Uhum, você tem uma crença, procure pessoas que acreditam naquilo que você acredita para vocês se unirem e pelo menos já vão ter algo em comum, né, a fé. uhum, E aí foi muito interessante que eu procurei essa igreja já do Brasil. Falei assim: "Ah, hum, vou em igreja aqui, vou ficar desigrejada? Não vou. Vou procurar já daqui". Aí eu procurei se tinha igreja e eu queria muito, até por causa do nosso filho Emanuel, eu queria muito que ele tivesse já uma experiên assim, igreja brasileira. Eu queria poder participar de uma igreja brasileira. uhum, Isso para nós é muito importante, por quê? Tem muita gente que fala assim: "Ah, não vá para a igreja brasileira, você precisa conviver com canadenses ou com americanos, você não tem que conviver com brasileiro". Isso aí é uma ideia muito, assim, torta para algumas pessoas, por É quê? individual, né? Eu É acho, assim. individual, por isso que eu falei Uhum, para algumas pessoas, é torta para aham, algumas pessoas, porque, uhum, no nosso caso, a gente pensa assim: "Eu quero migrar para sempre, eu quero morar fora, eu não quero voltar para o Brasil". uhum, Então qual é o problema de eu ter um pedacinho do Brasil fora, né, já que a ideia é eu viver fora,
já vou viver o meu trabalho fora, já vou ter, né, conhecidos fora, amizades do trabalho ou coisa parecida, ou faculdade, no nosso caso, mas a igreja eu queria, sabe aquela coisa, quero falar com Deus na minha língua? Sim. Aí a gente procurou já do Brasil, aí eu vi pela internet, pelo Instagram, a Uhum. igreja que a gente congrega hoje, e aí a gente encontrou, e aí eu entrei em contato com a pastora. Eu Hum. entrei em contato pelo Instagram mesmo, falei assim: "Ah, tô indo morar aí, e aí eu quero conhecer vocês e tudo mais". E aí quando a gente chegou e estava procurando casa, eu postei no Instagram que eu estava, por Vancouver, porque esse nosso amigo mora em Chilliwack, longe pra caramba. É onde minha irmã mora hoje, tá, gente? É longe pra É caramba. longe pra caramba daqui de Vancouver. E aí a gente, tipo, pegava, ele emprestava, gente, até o carro ele emprestava pra gente. Aí ele emprestou o carro pra gente algumas vezes, aí a gente vinha pra Vancouver procurar lugar pra morar. Aí numa dessas postei no Instagram que a gente estava batendo perna em Vancouver, e aí a pastora chegou e me mandou mensagem: "Ai, vem tomar café aqui em casa". Aí eu falei: "Olha que eu vou", e ela: "Então vem", aí eu fui. E aí eu conheci a esposa do pastor e o pastor antes de até ir pra igreja. Ai, que legal. Aham, foi muito legal, foi muito E show. quão importante, assim, além, né, disso tudo de conexão e tal, mas o quão fundamental, assim, foi ter essa comunidade da igreja no começo? Eu, assim, acho muito interessante quando a gente pode, amizade é isso, né, compartilhar das mesmas ideias e tudo, princípios, então, tá numa igreja pra mim e chegar aqui num lugar onde eu não conhecia quase ninguém, e poder já ir para um lugar onde as pessoas dividem a mesma crença que eu e mesmos valores e princípios foi muito importante, porque a gente encontrou uma outra família também, né. E Uhum. aí poder participar de célula, dos cultos, fui conhecendo novas pessoas, novos, até assim, tipo, contato para você conhecer um pouco de Vancouver, através do olhar de Sim. outras pessoas, pessoas Uhum. diferentes. E aí as pessoas explicavam pra gente como que funcionava quando chegava aqui, cada um contou um pouco da sua própria história e avisando que a gente ia viver a E nossa isso própria história. fortalece muito também, E né, a gente saber. fortaleceu muito, deu também muita esperança ouvir de pessoas que estão aqui a longa data, né, que Uhum. passaram por perrengues muito próximos do que a gente passou e estavam aqui bem, estão aqui com Sim. a residência permanente ou até já são cidadãos. Uhum. Então, assim, essa Um coisa de processo também, né, tipo assim, quando a isso. gente conhece a pessoa aqui pessoalmente, e ela compartilha com a gente a história, e é uma das coisas por que eu estou trazendo a história das pessoas, é que tudo tem um processo, né? Uhum, E aí eu também estou reforçando essa questão da igreja, porque é uma coisa que eu falo também muito, sou cristã também, e lógico, eu falo da igreja cristã e tal, mas não é só ela realmente, é a fé que você tiver, é a religião ou não religião que você tiver, mas encontrar esse grupo, ter essa espiritualidade mais forte, né, mais fortalecida, num grupo que está realmente junto nas crenças com você, abre muitas portas, inclusive às vezes verdade. de emprego, né? Verdade, verdade. Hoje, por Então, exemplo, eu estou num lugar onde eu tenho um conhecido da igreja que me indicou para eu né, eu pude até ter essa abertura de perguntar: "Tem vaga lá? Estou procurando uhum. emprego". Sim, mas você vai fazendo esses relacionamentos e é muito mais fácil essa pessoa, né, te ajudar, como a gente disse, em qualquer lugar do mundo, precisa de indicação para entrar nos lugares. Verdade, E verdade. aí realmente é uma parte muito importante. Mas e aí, cara, assim, nessa questão da escola, o que foi mais desafiador para você? Agora da escola, minha É, escola, a nossa escolinha a minha querida. escola, na nossa escolinha, muito bom. Então, foi um desafio muito grande, porque eu sou mãe, e o Manny, a gente veio pra cá, o Manny tinha 1 ano e meio apenas. Nossa, muito pequenininho. Sim, e assim, diferente de outras pessoas, a gente veio com o orçamento muito pequeno, muito baixo. Então a gente não veio preparado para já chegar e pagar, por exemplo, uma creche, para já chegar resolvendo tudo de que precisava. A gente veio assim: "Vamos procurar uma creche, vamos ver tudo isso quando eu for trabalhar", porque para nós
eu tinha que estar recebendo também para colocar o menino na creche, entendeu? Uhum. E aí, para mim, isso foi muito puxado. Cuidar de um bebê, porque ele ainda era um bebezinho, né, 1 ano e meio. Cuidar de um bebê de 1 ano e meio, fazer faculdade, dar conta da minha cabeça num país novo, um país diferente. E a demanda também do filho estava muito intensa nessa fase, e aí depois com 2 anos foi mais intenso ainda. E aí é assim, né, o videogame, as fases vão ficando mais intensas a cada vez que você passa Uhum. elas. E aí foi muito puxado para mim no início, por causa do inglês. Uma das escolhas que eu fiz de estudar o Associate of Arts, fazer um diploma e não fazer um mestrado, porque eu não tinha segurança de inglês para fazer um mestrado. Depois descobri que eu não precisava ter esse medo. Tamo junto, compartilha exatamente da mesma ideia, mas tá tudo bem. Pois é, né, mas, vejo que foi importante para o nosso passo também, até para descobrir isso, né. Uhum. E aí, a dificuldade do inglês, a dificuldade de horário, dos horários das aulas, e vivenciar tudo isso, assim, foi bem intenso. E ainda mais com não sendo uma pessoa de família abastada, que conseguiu fazer uma boa reserva de dinheiro para vir para cá. Então todos esses pesos fizeram, assim, fizeram uma maçaroca, assim, de nervoso na gente. Mas que a Uhum. gente superou também, foi muito legal ver a superação de tudo isso. E aí na faculdade, o que a gente fazia assim, só para vocês terem uma noção, é que de noite eu peguei aulas para noite ou sábado, no primeiro semestre, e aí depois eu continuava sempre procurando aulas à noite, e final de semana, assim, mas de preferência deixar o final de semana livre para a família. E aí, então assim, enquanto o Cune não trabalhava, não tinha conseguido emprego ainda, eu trabalhei com limpeza para ajudar a nossa família financeiramente. Uhum. Então eu comecei a pegar alguns trabalhos, alguns bicos de limpeza, e aí de noite ia para aula, e quando eu não fazia limpeza, eu ficava com o Manny, quando eu estava fazendo limpeza, o Cune ficava com o Manny, e aí eu tinha que dar conta das aulas e conta dos trabalhos depois. Foi bem pesadinho, mas eu peguei o ritmo, foi bem interessante, assim, de ver também a força que eu tinha, que eu desconhecia a Uhum. essa altura da vida. Uhum. Então, da faculdade foi um pouco isso. Se você tiver alguma questão aí, pode perguntar, que tô pronta para Pode responder. perguntar. Vou perguntar. Não, eu achei isso bem interessante. Realmente é uma outra perspectiva, principalmente para mim, né? Porque, querendo ou não, eu não vim com filho, não vim com nada disso, e eu já achei puxado pra caramba. Eu fico Aham, imaginando você que veio com todas essas questões, veio com filho pequeno, gente, sério. Realmente é um desafio. sim, muito desafiador. É. Teve algum momento, amiga, assim, que você pensou em desistir e voltar para o Brasil? Eu não sei, mas eu acho que todo mundo passou por isso. Todo mundo que eu Mas já me conta o conversei seu me contou momento. que passou por Eu isso quero saber também, do seu então momento. eu passei por isso. Eu passei por isso algumas vezes, assim, principalmente quando chegava perto da data de pagar aluguel. Ou seja, todo dia primeiro. Todo dia 30, 29 ali, passava aquela angústia, assim, tipo: "Meu, as contas não estão fechando, a gente tá num perrengue aqui", porque como a gente já falou aqui, o custo de vida é muito alto. E aí tinha a faculdade para pagar, e o Cune demorou para conseguir emprego. Uma outra coisa que foi muito complicada para nós, é que assim, na nossa realidade foi essa, né, a realidade de Uhum. cada um é diferente. Mas se eu puder dar uma dica hoje para quem está ouvindo e vendo a gente, é acredite quando falam que precisa realmente fazer uma reserva para vir para cá. Aí pega essa Acredite. reserva e duplica, Isso, porque exatamente. é Você muito não mais. sabe exatamente qual vai ser o orçamento que você vai precisar aqui. A gente tem uma ideia quando a gente está no Brasil, quando você chega aqui é outra coisa. Uhum. E realmente, quando você tem emprego, você dá conta das coisas, mas e se você não conseguir emprego rápido?
como foi o nosso caso. Fora, uma questão muito importante da mentalidade de quando você está aqui fora, porque aqui o poder de compra, ele é muito alto, realmente, né? Tipo assim, o que você faz, as coisas que você compra com US$ 100 não é a mesma coisa que você compra com R$ 100 na mão. Verdade. Então, acaba sendo um pouco de deslumbre, assim, né? Eu vi isso acontecendo ao meu lado, com quem eu estava na época, de realmente, assim, as coisas é impressionantemente barato. E se você não mudar essa mentalidade, muitas vezes, a depender do padrão de vida que você tem no Brasil, às vezes descer um pouco esse padrão de vida para poder morar aqui, as contas realmente não vão fechar, né? É. E assim, no nosso caso, a gente veio muito também com aquela bater no peito, assim, de dizer assim, Cone trabalha de TI. Todo mundo Uhum. fala que no Canadá precisa de TI. Você consegue trabalhar assim. Só que não é a realidade para algumas pessoas. Para algumas pessoas, né? Eu Mas sempre eu digo vou isso dizer. dizendo da minha Não, história. não. A maioria é assim, é lógico, eu não conheço todo mundo no Canadá, né? Mas Uhum. até mesmo desses podcasts, eu não sei que ordem que eu vou soltar, mas teve um outro caso já que a gente já conversou exatamente disso, É isso mesmo? de questão de TI, que as pessoas acham que é mil maravilhas e não é exatamente isso. Não é. Talvez assim, depende da área do TI, né? TI é uma coisa Mas eu acho que mesmo assim, tão por comprida, exemplo, grande. há 2 anos atrás, não, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, teve uma demissão em massa aí de TI, Uhum. né? Então, assim, pelo próprio desenvolvimento de tecnologia, eu acho, eles estão reduzindo mão de obra, Uhum. né? Uhum. Eles estão automatizando muita coisa de TI. E Sim. você tem que ser muito específico no que você faz, Uhum. né? Inclusive, voltando ao que você falou, assim, estude, vê o que precisa da demanda, Sim. né? Então, desenvolva aquilo que aonde você quer ir está precisando, Verdade. E né? assim, eu até digo também, no nosso caso foi bom a época que a gente veio, a gente se preparou o tanto que a gente pôde para se preparar da época que a gente veio, mas se você é mais jovem, por exemplo, e não tem tanta pressa assim, use esse tempo para se preparar. Hoje, por exemplo, ou para outros planos que eu tenho, que eu terei, eu já não tenho mais tanta pressa. Uhum. Sabe? Então, eu sei que eu posso dar um passo de cada vez. E engraçado, eu estou mais velha e eu tô com menos pressa como uma pessoa mais jovem. E Mas, quando eu era mais jovem, eu tinha mais pressa mas como uma pessoa mais velha. diria minha avó que isso é maturidade, né, amiga? Ai, gente, sou madura agora. Oh, Não parece, mas eu sou muito madura, vai gente. cair do pé, vai cair do pé. Ih, caí, rolei e levantei. Tô bem, tô bem. Amiga, e assim, você teve algum momento aqui no Canadá, que você já contou uma experiência que você teve nos Estados Unidos, mas aqui no Canadá, onde você precisou procurar ajuda psicológica? Então, olha que legal. Eu tenho uma terapeuta do Brasil que eu mantenho o atendimento com ela, até Uhum, hoje. Assim, eu tive momentos que eu dei uma diminuída, teve momentos que eu parei, mas aí de vez em quando eu volto para uma manutenção. uhum, E aí, que é a terapeuta desde antes de casar com o Cune, que eu uhum. comecei a fazer terapia para justamente preparar o meu coração e a minha mente e não trazer minhas bagagens antigas para um relacionamento com o Cune. Então, desde lá, ela já me ajuda e já tá carregando minha história aí Sim. e me ajudando a me moldar. É, Então, é muito necessário, muito ainda necessário. nesse assunto de saúde, eu sei que você já teve contato com o sistema de saúde daqui, inclusive teve boas experiências, né? Que Tenho, nem vou todo mundo compartilhar. tem. Como é que Uhum. foi? Como que você acessou e tal esse sistema de saúde do Canadá? Então, eu eu vi que aqui em Vancouver, eu não sei como funciona em todas as outras províncias, mas eu posso dizer aqui por BC, Vancouver. Aqui em Vancouver a gente tem essa questão do MSP, né, que você conhece, e Uhum, aí é tipo um SUS aqui, e aí a gente sabe que precisa ter um médico de família, o seu médico de família, que é o médico que vai acompanhar você, sua família, e é muito interessante que eles precisam escolher você, né, ele te escolhe. uhum.
Sim. E aí, não é você que escolhe o médico aqui não, gente, é A gente você. tem que olhar onde tem vaga, aplicar e Isso. eles te escolhem ou não. E aí, um dia, olha como a igreja é legal também. Um dia no grupinho do WhatsApp da igreja, não, acho que foi depois de um culto, conversando com uma mãe, lá ela me falou assim: "Ah, olha, eu encontrei uma pediatra muito boa para minha filha, né", na verdade uma enfermeira, muito Uhum, boa para minha filha, e aí ela tá com vaga. Eu falei: "Opa, calma aí, como assim ela tá com vaga?". Aí eu fui procurar, entrei em contato, e aí eu falei da minha família, e aí eles falaram que tinha vaga mesmo, só que assim, não foi de uma hora para outra, né, a gente começou o contato ali, e aí eles marcaram uma entrevista com a gente. Aí uhum, ela marca uma entrevista, e aí fez uma entrevista online comigo, com o Cune, e aí marcou uma consulta presencial para o Mene, bebezinho, né. uhum, E aí foi aí que ela conheceu a gente e a gente entrou no hall de pacientes dela. E uhum. aí o interessante é que aqui a nurse, ela é como se fosse um clínico geral, para ela tem. Ela tem bastante autonomia, né? Diferente do Sim, Brasil, assim. a enfermagem aqui ela tem muita autonomia, pelo menos essa Uhum, enfermeira de atendimento clínico. sim. E aí só que aí também assim, assim como o médico clínico geral, ele indica para questões que não são dele, ela Uhum, também faz a mesma coisa, uhum, né. Então, por exemplo, aqui eu pude fazer eu fui indicada para cuidar da minha obesidade, porque eu sou obesa, e aí nisso ela também cuidou eu tenho TDAH, uhum. então Eh, a obesidade também, às vezes, para quem tem TDAH, ela é ativada, porque a gente é meio agitadinho ou desatento, aí fica também isso, a comida também é um fator, às vezes, É, né. na verdade, deixa eu só explicar essa parte. Vou explicar. Obrigada, essa é sua área, sua área, vai. Na verdade, o que acontece? O Doctor. TDAH, ele tem tendências a comportamentos compulsivos, né? Será? Sim, e aí uma delas pode ser também a alimentação, Uhum. né? Então tem essa questão, não que o TDAH tem compulsão alimentar, mas comportamentos mais compulsivos de comer mais, enfim, de buscar mais saciedade, mais dopamina na comida, no caso. Dopamina, é. Então, assim, eu que, por exemplo, eu conheço pessoas TDAH que fumam, que tem outras buscam o vício em outras Uhum, áreas, né. uhum. Então, assim, essas outras pessoas são magras, né, ainda mais quando o Hzinho, que é a hiperatividade, é externa, se externaliza. O meu, no caso, a minha hiperatividade fica na minha mente, aí eu Fica fico nos paradinha, pensamentos só. eu fico paradinha, É. engordando, com meus pensamentos aceleradinhos. Então, assim, eu consegui o que é muito interessante, eles já, terem me dado toda essa atenção, né. E Uhum, aí, tanto para tratamento, e aí começaram com a questão do remédio do TDAH, aqui, uhum, que é o uhum. Concerta, muito bom. E aí isso também me ajudou muito na universidade, assim, parece que eu girei a chave aqui no Canadá. Virou outra estudante. Eu virei outra pessoa, eu voltei a ser uma pessoa melhor. Uhum. É, E porque na verdade esse acho que a maior dificuldade do TDAH é justamente seguir o padrão de ensino, né? verdade. Porque nem sempre o TDAH precisa da E em medicação. português também, tá, gente, É, imagina em inglês. exatamente, né? Porque tem uma coisa muito sistematizada, tem tempo de prova, tem tempo para você escrever. Então, realmente, para quem tem diagnóstico, tudo certinho e tal, para fazer essas funções que a gente padroniza muito o negócio, realmente bem mais difícil para quem tem esses transtornos, né, de déficit Uhum, ou de atenção e hiperatividade. sim. E aí, assim, eu também voltei, eu já tinha sido diagnosticada há anos atrás, né, só que eu não fazia tratamento, eu fiz tratamento por um tempo, porque como a mente é uma coisa complexa, quando eu estou em estado de melancolia mais intenso, que gera uma depressão, o TDAH ele fica aflorado, então uma coisa, assim, puxa a outra, sabe. Uhum. E aí ai, meu computador tá tentando falar alguma coisa comigo aqui, eu vou ignorar ele. E aí, assim, quando o TDAH é forte também, às vezes, aí puxa a depressão,
porque aí você se sente meio para baixo por não conseguir acompanhar Uhum. o sistema normal, né, de Sim, ensino e tudo mais na vida. E às vezes tem gente que passa dificuldade no trabalho, né, não mais sim, na escola, que sim. era o nosso caso. Depende da função que você está desempenhando, né? Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, eu não tomo mais medicação, Uhum. mas a minha medicação ela é bem baixa, quando eu precisar tomar de novo eu volto, Uhum. mas é algo muito importante Tá sendo acompanhada, né? Tá sendo estar sendo prescrita acompanhada. essa Eu não parei medicação. por conta, tá, gente? Até porque Eu se não fosse sou minha dessas. amiga e tivesse tomando por conta, eu já puxaria a orelha, né? Mas tudo bem. Não, parei. Ô, Karen, você tem alguma história, assim, engraçada para compartilhar, assim? Depende de que área. A área que você quiser, mas Eu tenho várias. que tenha a ver, assim, com a imigração, enfim, estando aqui no Canadá, idioma, sei lá, alguma coisa. Ai, olha, eu na verdade sou uma pateta ambulante, né, Ambulhante. ambulante. E aí, as minhas dificuldades, elas são, eu levo a vida não que eu levo a vida na brincadeira, no mau sentido, mas eu rio de todas as coisas que acontecem. Então, assim, se acontece até coisa ruim, eu tenho que rir, entendeu? Porque eu vou fazer o Uhum, quê? Mas eu tenho só, assim, situação de inglês, já uhum. entendi coisa errada e continuei conversando como se eu tivesse entendido certo, já entendi errado e continuei a conversa e a pessoa fazendo cara de que do que essa mulher tá falando e eu lá achando que tinha entendido tudo e estava falando de uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que faz parte do perrengue chique você ter umas comédias aí. Eu tô te falando isso assim, porque acho que com você foi. A gente sempre que tá junto, a gente ri e chora, assim, vai do 8 a 80, mas assim, sempre tem muita gargalhada, né? E é muito Sim. gostoso isso também. É uma forma muito mais leve, né, de viver, né? Eu lembro algumas cenas na aula, assim, lógico que não tem nada de específico, mas que a gente via uma coisa engraçada e começava a rir e tal. E é muito legal isso. Não, eu acho muito bacana esse jeito que a gente tem de levar a vida sem ela ser muito pesada, né? Porque como eu digo, de peso já basta o meu. Eu já sou pesado, já sou uma pessoa obesa. Eu vou ficar carregando peso pela vida? Eu tenho que rir da vida, entendeu? Tem que curtir, a vida é leve. É, Então, eu passei por situações assim, até que hoje a gente ri, mas eu passei por situação aqui de inimizade na vida adulta, gente. Eu achava que isso só acontecia com adolescente. briguinha de high school. Briguinha na escola, cara, briguinha na escola. De ter menina, assim, de ficar chateada que eu estava sendo mais amiga de outra amiga. Acredita? Não sou eu, tá, gente? Pelo amor de Não é, Deus. Não loura, tem não é. nada a ver comigo. Então, a história engraçada é que quando eu conheci você, eu meio que te dei um chega pra lá, não foi? Porque eu estava traumatizada. Eu estava traumatizada. Sabe Aí aquele, eu, não, calma, deixa eu dar um exemplo. Sabe aquele boy que, tipo assim, você tá ficando? Eu falo assim, ai, não quero nada sério com você, não. Aí chega um mês depois e fala, vamos namorar? nossa história de vida, né? De amizade. Foi bem Ai, assim, então, vamos devagar. A nossa amizade. Aí, de repente, eu tava, amiga! Best friend forever. mas Mas isso é muito bom. gente, outra coisa que é interessante é assim, a gente chega aqui às vezes numa sede de fazer amizade com todo mundo, né? Quem você Uhum. encontra alguém assim, que quer ser seu amigo, aí você, puxa, que legal, vou ter um amigo. Cuide do seu coração, da sua mente, perceba sinais, perceba se as pessoas não têm tendências assim, meio psicóticas, que não vão te colocar numa teia de Eu aranha. acho, eu acho que a questão disso é porque assim, a gente vive dois desafios nisso. Um, às vezes, vem muito na sede, e o outro vem muito no bloqueio, porque depois da vida adulta, vamos combinar, é difícil fazer amizade, Uhum, né? É difícil realmente se abrir para uma amizade, porque amizade dá trabalho, gente, né? Relacionamento dá trabalho, precisa de movimento dos dois lados, precisa ir lá tomar um cafezinho, mesmo às vezes quando você não está muito afim, né? Enfim, é uma demanda, né? uhum. E às vezes a pessoa vem muito na sede, eufórica, não sei o que, e até assusta.
ou então se relaciona com uma pessoa meio estranha. Uhum. Eu não sou estranha, tá, gente? Eu não sou estranha, mas eu entrei na faculdade, até a minha coisa lá de imigração, que me ajudou a vir para cá pelo processo estudantil, ela também teve essa outra cliente dela. Mas, deixa eu só uma coisa. Amiga, se você não quiser dar detalhes, não vou dar detalhe, não vou dar detalhe. Tá bom. Eu só ia falar que aí, então, foi por uma questão de alguém me indicou essa amizade. É isso que eu tô dizendo. Sabe? Alguém me indicou essa amizade. Então, não é que eu fui com sede a ponte, é que não, mas eu não tô falando vamos. de que você Mas foi, eu acho não. que foi muito importante para nós, uma questão de maturidade aqui, a gente abriu os olhos de uma maneira diferente, mas também não fechou o coração para novas amizades, a gente só aprendeu a cuidar do coração. Não, e o quanto também é importante ter essas amizades, ainda mais, gente, uma vida morando fora, as amizades, elas vão se tornar, assim, a sua rede de apoio, né? Não tem Verdade. como. É importante ter amigos. É importante demais, assim. Enfim, depois Mas no como final diz o seu eu coração. agradeço da minha amizade com você, tá? Mas ainda não. Calma que ainda não chegou o final. Amiga, vamos para caminhar um pouquinho para o fim já, porque já tá conversando. Mas já. Eu propus aqui uma brincadeira, sabe? Bate-bola, jogo rápido. Eu falo Ai, uma logo com uma palavra. TDAH? Aham. Tem certeza? Sim. Eu não tô medicada. Não tem problema. Eu vou falar uma palavra e daí você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser? Tá bom. Vamos lá, então. É prova? Não, não vale nota Não, eu nem fico nada. Fica preocupada. tranquila. Tá bom, senão eu fico ansiosa. Não. Amor. Família. Deus. Tudo. Imigração. Perrengue. Saúde. Importante. Realização. Família de novo. Uma saudade. Comida. Ai, ai. Porque hoje em dia a gente tem redes sociais, a gente tem WhatsApp para conversar com a família. Não vou dizer que é saudade da família. Eu tenho saudade de estar próximo dos meus queridos, mas a gente está próximo pela internet. Agora, comida não tem como trazer para cá do Brasil. E a última, um sonho. Segredo. Acho que eu tenho uma ideia, mas tudo bem. Deixa no segredo. Deixa para o próximo. Deixa para o próximo podcast. Amiga, eu queria agradecer muito você ter topado esse projeto doideira aqui que eu inventei. Maravilhoso. Tô colocando em prática. Eu queria publicamente, para quem escutou até aqui, saber o quanto eu admiro a nossa amizade, o quanto você foi importante, é importante, mas assim, foi importante em momentos muito específicos, você sabe do que eu tô falando aqui. Eu amo muito você, amo muito a sua família. Sério, o Manny é a coisa mais fofa do mundo, gente. Ele é muito lindo. E desejo, assim, tudo de mais lindo, muita prosperidade, muita saúde. Que Deus abençoe muito o lar de vocês. Amém. E eu tô aqui para o que você precisar, você sabe, né? Muito obrigada. Eu também tô aqui para você. Obrigada. Deixa eu te falar. Agora, deixa uma frase final, um conselho. O que você diria para quem... Eu tinha que ter anotado isso. Não, assim, uma coisinha, assim, só. Não tem, são muitas coisas. Você já deu várias dicas e falou, ó, se tivesse que dizer, eu diria isso. Você já falou bastante coisa, mas de toda a sua história, assim, o que você aprendeu com ela, o que você diria para uma pessoa que quer imigrar, que tem essa vontade de imigrar, se ela viesse perguntar para você, tipo, me dá uma dica, o que eu tenho que fazer, o que você me falaria? Eu respondi ali rápido, quando você falou de um sonho, eu falei segredo, né? Até porque a gente precisa cuidar dos nossos sonhos também. Mas eu acho que o sonho está muito relacionado também à fé e esperança. Então, se você tem o sonho de migrar, não desista porque as dificuldades são grandes. As dificuldades só são mais alguns degraus para você
alcançar o seu sonho. E eu acho muito importante a gente pensar que sonho e vontade é um combustível para a fé. Então, se você tem esse combustível, se você sonha e você quer muito, você pode alcançar. E não desista por causa das suas condições. Pense que você pode fazer um planejamento e chegar lá. Ai, que linda. Bem, se você ficou até aqui, muito obrigada. Pode me seguir em todos os canais do meu @Eloura Lopes, no Instagram, no YouTube, onde provavelmente esse vídeo vai estar. Também temos o Instagram do podcast, que é Imigrantes que Inspiram, então vocês podem seguir lá também. E eu gostaria de também deixar esse espaço, caso a Karen queira deixar um contato para que vocês possam ir lá, perguntar, fuçar na vida dela. E aí, Karen? Eu tenho um Instagram que eu deixo bem quietinho, mas ele existe, que é karen.digitalart. Ok. Então, se vocês quiserem entrar em contato, tagarelar um pouquinho comigo, eu sou bem falante. Então, Muito pode entrar em contato. maravilha. Muito obrigada mais uma vez, amiga. Muito obrigada a vocês que vieram até aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.